Olá, eu sou o Roberto Coelho, nós estamos aqui falando sobre o Enem e as provas do Enem. Vamos lá, né? Estamos aqui agora na nossa aula Brasil Colônia. Vamos aprender um pouco aqui de Brasil Colônia, tá bem? O Brasil Colônia correspondeu a um período em que Portugal colonizou a porção da leste da América do Sul, que hoje corresponde, então, em grande parte do território brasileiro. Toda parte? Não. Tratado de Tordesilhas. Então, Ilha de Marajó até Laguna, Santa Catarina. Tudo bem? De 1500 até 1822, os portugueses, então, colonizaram o Brasil. A gente pode entender essa data de modo diferente, mas para o Enem, 1500, 1822. Os portugueses, então, colonizaram o Brasil, explorando suas riquezas para atender demandas do mercado europeu. Apesar disso, a historiografia recente reconhece um período anterior à colonização, 1500, 1530, uma primeira fase de colonização aí do Brasil. E por que isso? Porque você teve uma série de outros processos. O período, então, estaria ali colocado na instalação, então, dos governos gerais. Então, entre 1500 e 1530, colônia. Depois, governos gerais do Brasil. O primeiro governo geral na capital de Salvador, para administrar a colônia, fazer cumprir as ordens de leis vindas. Então, você tinha governadores gerais. Então, era uma espécie de vice-reino, era uma espécie de governo maior, representado pelo reinado português. Tudo bem? As leis vindas de Portugal, capitanias hereditárias instaladas inicialmente, não deram certo. A economia colonial consistia na exploração de riquezas para atender o mercado, como eu já falei, né? Por meio de mão de obra, o quê? Mão de obra escrava, era o que tinha. Para vocês terem uma ideia, a população inteira de Portugal era de 1 milhão de pessoas. Então, não dava para trazer todo mundo para trabalhar aqui e ficava vazio lá em Portugal. Então, tiveram que ter uma mão de obra alternativa. E a alternativa daquele momento era trazer escravos, porque os índios fugiam para dentro da floresta e não atendiam aos pedidos, então, da colônia portuguesa, porque eles estavam aqui no país deles e não queriam saber de ficar colonizado, escravizado. A partir de 1808, com a chegada, então, da família real portuguesa, deu início, então, ao que a gente chama de processo da independência, rompendo os laços políticos entre colônia e metrópole. Mas isso aí é uma outra história, vamos lá. Tem muito mais aí para a gente falar. O Brasil antes da chegada dos portugueses, então, vamos lá. Durante muito tempo, a gente inicia o estudo a partir do dia 22 de abril de 1500, como se aqui tivesse deserto, não tinha ninguém aqui. Com a contribuição da antropologia, com a contribuição da arqueologia, hoje a gente amplia essa chegada do ser humano aqui, a história dos povos indígenas. Lembra lá que eu falei lá na primeiríssimo encontro nosso que a gente tem que falar dos povos indígenas. Isso cai no Enem. E já habitavam, então, o território brasileiro antes do início efetivo da colonização europeia. Então, a gente tem que ter um pouco de carinho com isso. Eu falei 1 milhão de pessoas em Portugal. Pois é, o Brasil tinha perto de 5 milhões de índios. Então, veja isso como é que é, né? Outra contribuição que os estudos antropológicos e arqueológicos foi, então, o conhecimento da chegada desses, então, habitantes à América. E daí, então, a origem ancestral. E aí, então, sei lá, pelo Estreito de Bering, então, viajando através do Pacífico e chegando aí para as terras brasileiras, tá certo? A arte rupestre, a produção artística da pré-história brasileira é muito rica. Tem ali a Serra da Capivara, e aí, então, esses estudos todos vão sendo feitos e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre isso. Tribos indígenas, que eram muitas e espalhadas por toda a América. Então, vale destacar aqui, então, as várias línguas, o trabalho de habitação, o modo de vida do indígena, que se diferencia de outros indígenas encontrados pela América. No Brasil, os indígenas se organizavam de forma simples, trabalhando a terra, cultuando deuses de natureza e, em muitos casos, então, entrando em confronto com tribos rivais. Então, não era um índio dócil, tranquilo, não. Ele brigava entre si por conta de domínio da terra, tá?
1500, quando chegou então ao Brasil, o primeiro contato português com os índios foi feito de forma colonial, cordial. Porém, exigem o trabalho escravo na exploração das riquezas da terra. E aí, então, o confronto começou. De escravo, não vou ser escravo, o índio deve ter pensado. Então, houve aí o extermínio de índios, fizeram desaparecer, então, várias tribos. Como se não bastasse o extermínio indígena, sobreviveram, foram colonizados, ou seja, catequizados, colonizados. Tudo bem? Então, vamos lá. A colonização do Brasil foi iniciada com a chegada dos portugueses. No período pré-colonial, corresponde, então, a uma primeira fase no processo de colonização. A esquadra, então, do Pedro Álvares Cabral tinha um destino original, chegar a Índias. Então, no meio do caminho, veio aqui, desembarcou no Brasil, trouxe lá as partes de domínio da terra, então, as pedras de marcação de domínio da terra, e aqui colocaram, né? Algumas correntes aí questionam o destino do Cabral. Historiadores afirmam que seu destino já era, de fato, chegar na América, pois Portugal reconhecia a existência de novas terras, então, a oeste da chegada então do Cristóvão Colombo. A missão cabralina, então, era de assegurar o domínio português. Um princípio de demarcação feita, questionado, então, ali por Portugal, desejava uma fronteira mais a oeste. Então, havia uma briga ali entre Portugal e Espanha por qual é a região que é minha, qual é a região que é sua. Logo após o desembarque, os portugueses encontram, então, pau-brasil, primeira grande atividade econômica da colônia, pau-brasil, e outras tantas árvores que tinham por aqui, que tinham um valor econômico muito forte na Europa. A madeira do pau-brasil era usada para a confecção de móveis, para tingimento de tecidos, então tinha um valor econômico muito forte. E aí foi, né? O início do Brasil, então, com a crise do comércio de especiarias, ali então no século XVI, os portugueses investiram na ocupação e exploração do Brasil. Tentativa de invasão vindas da França, da Inglaterra, fizeram com que Portugal, então, ocupasse em definitivo o território brasileiro. Por 3 séculos, o português dominou o Brasil, explorou suas riquezas, cana-de-açúcar, o ouro, cobrando, então, impostos, abafando revoltas na colônia, até, então, a proclamação da independência brasileira. Tem que lembrar isso aí, porque, olha lá, cai no Enem, tá? Durante, então, essa implantação de capitanias hereditárias, foi feita uma proposta como se tivesse sido própria da Ilha da Madeira, ou então lá no litoral africano, que eram, então, as capitanias hereditárias. No Brasil, não funcionou. A ideia era descentralizar a administração colonial. Os donatários, então, eram chamados para capitanias e tinham como função garantir a segurança, verificar a região, se era próspera, a exploração, garantir, então, a ordem, né? A ordem real. Né? Então, quais foram as que cresceram? A de Pernambuco e a de São Vicente. Ponto. Acabou, só isso. A implantação do governo geral, então, virou um governo maior. Então, a partir da sede, então, Salvador, Bahia, o governo geral, então, governava todo o território nacional. O primeiro governador, Tomé de Souza. Uma das suas ações aí foi a construção, então, de uma cidade, a cidade de Salvador, na Bahia. O governo geral investiu na construção de engenhos de cana-de-açúcar, atividade econômica que prosperou demais. O Brasil passou a ser o maior produtor de açúcar do planeta e ainda é um grande produtor de açúcar mundial. Fez um acordo com a Holanda, os portugueses enviaram cana-de-açúcar para a Europa, os holandeses ficaram responsáveis pelo refino e a comercialização do produto, e o pacto colonial. Portugal teria, então, o monopólio do comércio brasileiro, fazendo a economia colonial girar-se em torno dos interesses da metrópole. Então, era assim, havia um pacto com a Holanda tinha essa distribuição do açúcar e Portugal ganhava dinheiro dos dois lados, do Brasil, da Holanda e da produção portuguesa. Os governadores gerais chegaram ao Brasil nos primeiros padres jesuítas. Esses religiosos vieram com uma missão para evangelizar os indígenas.
não demorou para que os padres, então, entrassem em conflito com os portugueses, porque o português queria usar o índio como trabalho escravo. Ah, não pode, porque o indígena ele vai ser catequizado, e aí essa briga foi muito forte. Enquanto os colônios queriam escravizar os indígenas no trabalho de lavoura do açúcar, os jesuítas defendiam, então, essa ação missionária. Esse conflito só foi acabar quando, então, esses indígenas de regiões bastante distantes do litoral aceitavam o trabalho de evangelização. E os indígenas, então, acabavam trabalhando a terra do jesuíta, ao invés de trabalhar a terra para o português colonialista, né? O fracasso nessa escravidão fez uma necessidade urgente, então, a força trabalhadora, que era a força dos negros africanos. A partir do século XVI até 1888, o Brasil se sustentou tendo como base a mão de obra escrava. A primeira, então, dos engenhos de açúcar no Nordeste, depois a mineração no Centro-Sul colonial, e então esses africanos foram escravizados, o tráfico negreiro foi instaurado, principalmente a Holanda mandava para o mundo todos esses escravos e vendiam isso. O governo geral se viu, então, responsável na defesa da colônia, instalou, então, postos estratégicos, várias fortificações militares para garantir, então, a posse da terra. Com isso, então, na Baía de Guanabara, fez o governador, então, Estácio de Sá, construir-se na cidade do Rio de Janeiro, em meados do século XVIII, e tornou, então, capital da colônia. Quando o Brasil teve sob domínio de Portugal, a economia de exportação atendeu, então, a mercados externos. A primeira atividade econômica, pau-brasil, como eu já falei. Depois, então, cana-de-açúcar, como eu também já falei. Tinha a parte de gado também, com a parte de couro e a parte de carnes do charque, né? A carne seca. A coroa acreditava que encontraria metais preciosos, mas numa primeira fase isso não foi encontrado. A terra era fértil, o clima era favorável, a plantação da cana-de-açúcar era fantástica, os engenhos, então, produziam e construíam todo o litoral nordestino para a produção açucareira. O fracasso na escravidão da mão de obra indígena foi uma solução trazer, então, os negros africanos para o Brasil. A crise do açúcar aconteceu só lá nos meados do século XVII, quando, então, os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Os invasores começaram a plantar cana-de-açúcar, então, nas Antilhas, na América Central, e aí, então, a concorrência do açúcar brasileiro se fez produzir ali, naquele momento ali. No século XVIII, os bandeirantes, então, saíram de São Paulo, Pernambuco e também de Bahia, e os de São Paulo acabaram encontrando na região de Minas Gerais as minas de ouro. Logo, então, a notícia se espalhou e milhares de pessoas, então, se deslocaram para lá, porque, então, o ouro do Brasil, né? O ouro preto, Maringá, a cidade do Goiás, então, foram lugares onde aconteceu essa produção de ouro, não é? Então, o açúcar, o gado, o ouro, e aí, com isso, o pau-brasil, que ainda também era retirado pela colônia e pela coroa portuguesa. Tudo bem? Bem, fim do Brasil colônia. O fim do Brasil colônia esteve atrelado à crise do antigo regime. A Revolução Francesa, a Era Napoleônica, alteraram, então, completamente a dinâmica europeia, enfraquecendo, então, diversas monarquias. Solução do Dom João VI, pegar toda a corte e vir embora para o Brasil, e nós viramos sede do governo português. Então, a partir de 1808, nós viramos, então, a sede do governo português. Havia a ideia da invasão da França, o Brasil ampliou sua autonomia com medidas tomadas, então, pelo governo português, abertura dos portos, a elevação de Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, e aí as ideias da independência. Quando, então, ele retorna a Portugal, logo após a Revolução do Porto, 1822, permaneceu no Brasil quem? O filho dele, o regente, então, o Dom Pedro, o regente, príncipe regente, que mais tarde viraria, então, Dom Pedro I, e na independência do Brasil, em 1822. É isso aí, um resumo rápido para vocês, vale a pena dar uma olhada aí, pesquisar um pouquinho mais, se aprofundar nessa ideia, mas a temática é essa,
O que cai é isso aí, e se você souber esse ponto, você se dá bem no Enem. E a gente se vê na semana que vem. Até lá!